E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar a série sobre como resolver a questão do Enem, que vocês elogiaram muito o último episódio de Humanas, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu vou fazer de linguagens, porque vocês também comentaram que a prova é bem estranha, então eu vou falar sobre isso e dar várias dicas que vão ajudar bastante. Eu concordo com quem falou que a prova é estranha mesmo. E eu acho que o principal motivo para isso é que a prova do Enem de linguagens é muito de interpretação. E a gente não é ensinado a interpretar direito, né? A gente é ensinado gramática, a gente aprende um pouco de vocabulário, que até cai no Enem, mas o cerne, assim, o mais importante do Enem é a interpretação. Então, no geral, quem já leu muita coisa na vida tem um pouco de vantagem, essa é a minha opinião. Linguagens foi a matéria que me colocou na medicina da USP pelo Enem, porque eu errei uma ou duas questões, eu não lembro, tá? Eu perdi minha prova, mas foi uma ou duas questões. E por que me colocou? Aquele ano especial foi o primeiro ano que para medicina você conseguia entrar pelo Enem. Então eles ainda estavam entendendo como funcionava e eles colocavam uma nota de corte do Enem para linguagens muito alta, porque mesmo sendo muito bem em linguagem, você não vai com uma nota super alta, né? Que nem matemática, que você vai com quase 1000. Linguagens, mesmo acertando quase tudo, você vai com 700 e alguma coisa, né? Então eles fizeram esse erro, foi meio que um erro na minha opinião, porque teve gente que teve uma média que eu acho que foi maior que a minha, porque eu, por exemplo, fui mal em redação. Então, por redação, era muito improvável que eu passasse numa faculdade boa. Mas aí linguagens me jogou para cima, e o resto também, né? Mas linguagens foi o que salvou porque tinha essa nota de corte. Então eu vou falar aqui, eu escolhi uma. Eu sempre quero trazer alguma coisa diferente para vocês, né? Não adianta eu ficar repetindo mais do mesmo. Então eu selecionei uma questão que eu acho que é uma questão que tem um nível de dificuldade alto, só que por outro lado é uma questão que dá para eu falar várias dicas nessa questão que vão te ajudar a resolver várias outras questões. Essa é a questão que eu escolhi e de novo, né? Eu escolhi essa questão porque dá para falar algo importante, né? É uma questão com dois textos, duas imagens no caso, e aí pergunta a relação entre elas, basicamente isso, como um monte de questão no Enem, que às vezes você tem dois textos escritos e pergunta a relação entre eles, né? Então o que eu vou falar é falar um passo a passo para resolver esse tipo de questão. É que eu vejo que ninguém fala, porque na verdade quase ninguém sabe fazer isso, tá? Não é um ensinamento que é dado pra gente. O primeiro passo é você pegar cada um dos textos e avaliar individualmente, tá? E o que seria avaliar individualmente? Você pega, olha para um texto ou lê esse texto e divide ele em conteúdo, então do que se trata esse texto, forma, como é retratado esse conteúdo, então é uma foto, é uma pintura, é um desenho, é um poema, é uma música, é um texto. Isso seria a forma. E acho que a terceira coisa, e a mais importante para o Enem, que é o que vai resolver muita questão, é qual a intenção da pessoa que fez esse texto, ao fazer esse texto. Então, nesse texto 1, não tem tanto isso, sabe? Porque é a foto de um cara trabalhando, no caso é a foto de um pintor, aparentemente. Então, você vê que essa intenção, a intenção é retratar ele trabalhando, né? Então, nessa questão não vai fazer tanta diferença, mas tem muitas outras que vai. Qual que é a forma? A forma seria uma foto dele e o conteúdo é ele fazendo o ofício dele. Que parece que ele está pintando e mais pra frente a gente vai conversar, parece ser uma pintura abstrata, né? Mas esquece disso por enquanto. Beleza. Então esquece o texto 1, vamos avaliar o texto 2. Texto 2. É um cara pintando, ou um cara fazendo o ofício dele. A forma não é mais uma foto, é um desenho, uma pintura. E a intenção aqui já começa a ficar um pouco mais fazer um pouco mais de diferença, né? Qual que é a intenção do cara ao fazer isso? Eu não consigo dizer por essa pintura que ele tem alguma intenção, por exemplo, de criticar. Eu sempre acho que, como ele está pintando outro cara, ele está de certa forma elogiando o cara, sabe? Enaltecendo o cara. Mas tudo bem, isso aqui é uma opinião pessoal e é perigosíssimo você ficar usando sua opinião pessoal no Enem, né? Mas a gente tem pouco a dizer a intenção só analisando isso. Então vamos para o passo 2. O passo 2, então o passo 1 é analisa cada texto individualmente. O passo 2 para esse tipo de exercício
é você ver a relação entre os dois textos. Tá? Então você fez a análise individual e agora você vê a relação. No geral, tem várias relações que a gente já conhece. E quanto mais relações você pensar, melhor vai ser seu tipo de análise. Então, dois textos, eu não estou falando mais dessa questão, estou falando no geral. Dois textos, eles podem. Um pode confirmar o outro, um pode negar o outro, um pode ser complementar ao outro, ou seja, fala da mesma coisa, mas adiciona algumas coisas. Um pode criticar o outro, um pode satirizar o outro. Então, essa acho que é a mensagem principal do vídeo, tá? Isso pro Enem é importante, porque tem um monte de questão com dois textos, e pra FUVEST, então, é absurdo isso. Porque cai na prova escrita isso, pra você avaliar a relação entre dois textos. Então você tem que dar uma olhada nos dois e pensar no que eu já te falei, sabe, em termos de conteúdo, forma, qual que é a relação entre eles, né? Então de conteúdo, a relação é a mesma, né? É um cara pintando. Forma, um é uma foto e um é uma pintura. Então você vai falar o que? A relação tem algum tipo de relação? Você acha que é contrária uma relação a outra? Uma foto é contrário a uma pintura? Eu acho que não. Eu acho que é uma forma nova de retratar a mesma coisa, que é um cara pintando. Então a gente pode falar que a relação entre conteúdo eles são iguais, né? Um confirma o outro, se você preferir. E a relação entre formas um é diferente do outro. Um é original em relação ao outro, talvez. Mas não consigo falar que um confirma o outro, um é contrário ao outro, né? E as intenções são diferentes, né? As intenções são diferentes. Que a intenção é mostrar um cara pintando e o outro tem uma intenção que a gente está tentando descobrir ainda, que é um cara pintando, mas porque é uma análise da foto, é uma releitura da foto. Então qual que é a intenção de fazer a releitura da foto? Sempre que você vai fazer uma releitura, você está tentando trazer algo novo. E aí a gente tem que analisar o que é isso. Então tá. Então vamos lá, vamos ler direitinho a pergunta, né? A pergunta é: utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vicky Muniz reproduz a célebre fotografia Processo de Criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na. Então a pergunta é: a originalidade dessa releitura reside na? Essa é a pergunta. Pra mim, eu acho que o Enem classificaria essa questão como de artes. Eu acho que essa questão é de interpretação. Por quê? Porque eu, por exemplo, já conhecia o Pollock antes dessa questão, né? Por acaso, tá? Não porque eu conheça de arte, não. É porque em algum momento da minha vida eu vi um filme chamado Pollock, que falava da vida do Pollock, e eu sei que o Pollock faz pinturas abstratas. Esse conhecimento prévio de que o Pollock faz pinturas abstratas, para essa questão especial é pior, na minha opinião, porque tem uma alternativa que não é a correta, que fala de abstracionismo. Por isso que eu acho que essa é uma questão de interpretação, não é uma questão de artes. Mas vamos voltar. O próximo passo, depois que você fez essa relação aí, é você lê só a pergunta final, a originalidade dessa releitura reside na, e com as alternativas. Tá? Então eu vou pular a primeira, porque a primeira é a certa no caso. Né? Mas vamos falar das outras primeiro. A originalidade dessa releitura reside na reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte. Olha, pra mim, essa alternativa não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque parece que... A pergunta é: a originalidade dessa releitura reside na... Parece que o que o cara fez de novo em relação à foto tem a ver com o sistema de circulação da arte. Pra mim não parece, tem nada a ver. Tá, mas tudo bem. Simplificação dos traços na composição pictórica. Eu não acho que está mais simples. Um é uma foto que você... Tudo bem, né? Tem a complexidade de você arrumar o cenário, mas no caso nem teve essa complexidade, porque o cara estava trabalhando, então não teve que arrumar nada, foi só tirar uma foto dele. Então foi relativamente simples fazer o texto 1, né? Que foi tirar uma foto dele trabalhando. E o texto 2 não. O texto 2 ele até se esforçou para fazer uma pintura no chão aí e tal, que não é idêntica à de cima, mas não tem uma simplicidade. Eu diria até que foi mais difícil fazer o texto 2 do que o texto 1. Então a originalidade dessa releitura não está em simplificar. Então a C com certeza está errado. Agora a D já é um pouco mais aberta à interpretação, né?
contraposição das linguagens artísticas distintas. Então o que eles estão falando aqui de linguagem artística? Um é uma foto e um é uma pintura. A originalidade disso está em um ser uma foto e um outro uma pintura? Talvez. Talvez. A originalidade talvez. Uma pintura é contrário? Exerce uma contraposição a uma foto? Eu acho que não. Mas eu não descartaria essa alternativa. Por que eu não descartaria? Porque em linguagem, como é uma coisa de interpretação, por mais que a gente tente tornar o mais objetivo possível, sempre tem uma margem. Então, não deveria, mas cabe em linguagem aquela coisa que de vez em quando falam da qual é a menos errada ou qual é a mais certa. Então eu não descartaria, eu deixaria aqui na manga, né? Vamos ver as outras. Tem alguma bem melhor que essa ou melhor? Então aí é aquela que se você tivesse um conhecimento artístico prévio, provavelmente você erraria. Que é crítica ao advento do abstracionismo. E por que você erraria? Porque se você soubesse que o Pollock faz arte abstrata, você já ia nessa questão, pela palavra abstrato. Só que aqui, parece para você, né, quando a gente analisou a relação entre uma e outra, ou quando analisou especificamente só a dois, parece ser uma crítica? Como que ele estaria criticando o Pollock ao fazer isso? Parece que ele está falando em algum momento assim, abstrato você faz de qualquer jeito e tá tudo ok. Não parece ter essa intenção, né? Parece ser muito mais fazer uma... simplesmente, a intenção parece ser muito mais fazer simplesmente uma releitura do que uma crítica. Mas eu deixaria na manga. Entre a D e a E, eu ainda acho que prefiro a D, tá? Naquele lance de menos errado, assim. E aí vamos para A. E a A, se você tivesse feito muito bem a descrição do texto 1 e do texto 2, até isoladamente, você teria uma chance grande de acertar. A, ele fala assim, apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Essa palavra parodística vai para um ponto do Enem de linguagens que é cobrar vocabulário. Eu, pessoalmente, de cara, parodística, eu já não saberia. De cara, assim. Mas aí você para pensar, qual palavra se assemelha do meu vocabulário, do meu repertório, qual palavra chega perto de parodística? E pra mim é paródia, né? Então vamos reler falando isso. A originalidade dessa releitura reside na apropriação, em forma de paródia, das técnicas e materiais utilizados. Agora, olha que interessante. No texto 1, tem um cara fazendo uma obra com uma tinta que parece ser super escura. No texto 2, tem uma obra inteira escura de um cara fazendo uma obra escura. E no título ele fala que, na verdade, essa tinta escura é um chocolate derretido. Então a A começa a fazer muito sentido. Primeiro, porque paródia, assim, se você for ver a definição, é uma releitura cômica, que pode ou não ser uma crítica. E aí, ele está fazendo uma releitura cômica, bom, ele está usando chocolate derretido, né? Então é cômica. Mas ele não está criticando o abstracionismo, né? Ele está fazendo meio que uma piadinha com o abstracionismo, né? Meio que, não chega a ser uma piada, né? Mas algo mais lúdico com o abstracionismo. Só que a pintura ainda é bem feita, sabe? Então não é, o texto 2 em si não é uma abstração. E a técnica, definitivamente a técnica e o material utilizado é diferente, né? Porque ele usou chocolate. E eu diria até mesmo se ele não tivesse usado chocolate. Um usou uma técnica de tirar uma foto e o outro usou a técnica que o cara estava usando dentro da foto, que seria uma tinta escura. Que tornaria a coisa bem paródica também. Então a A é acerta nessa questão. Tá? Então eu acho que é isso. E aí, voltando, né? Por que eu escolhi essa questão? Eu escolhi essa questão porque esse processo que eu te falei. Passo 1, analise individualmente. Passo 2, veja a relação entre eles. E passo 3, releia só com a pergunta e as questões. E aí o passo 4 seria fique com a menos pior, né? Mas no caso eu não acho que é menos pior. No caso, depois de ler com calma e analisar, eu acho que a A fala exatamente o que é. E eu escolhi isso porque linguagens, que é o que a gente falou no começo do vídeo, que é estranho, e eu concordo que é estranho, porque a gente aprende gramática, né? A gente não aprende a interpretar texto. Linguagens tem muito a ver com a forma de pensar em relação à questão, e não tanto com a matéria.
essa coisa que eu falei da intenção do cara. E é uma coisa de sutileza do texto. Cada palavrinha faz diferença. Eu excluí uma questão porque a palavra contraposição para mim não está certo. E para mim a palavra crítica não está certo. Apesar de que, se não tivesse A, talvez eu ficasse com a D e com a E. Então, questão de linguagem, e por que é tão difícil? Porque você só adquire essa sutileza na hora de interpretar algo se você já leu bastante na vida. Então, por exemplo, eu tive que ler Memórias Póstumas para Fulvestre, e eu li 3 vezes Memórias Póstumas. E cada vez que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi uma leitura completamente diferente. Porque eu amadureci lendo a primeira vez, eu amadureci lendo a segunda vez, eu aumentei meu vocabulário lendo. E o que eu mais aumentei nas leituras é cada vez mais ir entendendo a intenção do autor, do Machado de Assis, ao fazer aquela obra. Que quando eu li a primeira vez parecia uma coisa mais descritiva, uma historinha sobre Brás Cubas. E na terceira vez eu já achava uma crítica social absurda. E passei a achar o Machado de Assis um gênio depois disso, depois de começar a entender as coisas. Porque eu comecei a entender a intenção. Então é isso, tá? Então a dica do vídeo é te falar o passo a passo, que você vai poder replicar em um monte de questão. Mas a parte mais importante é o como pensar a respeito dessas questões, que é totalmente diferente de matemática, física, é diferente de humanas. Não tanto de humanas, mas humanas eu já te dei outro processo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tentei trazer algo novo aqui, algo que te ajude de alguma forma. Lembra desse passo a passo e não deixa de se inscrever e deixar seu like. Obrigado.